Para qualquer um que esteja me ouvindo, aqui é Marcos Roberto Sampaio Bravo, falando diretamente das dependências do meu quarto. Não, no último vídeo eu não estava numa nave que foi atacada e destruída. Foi atacada e abordada. Deixa eu soltar. Tropas inimigas invadiram a nave! Tropas inimigas invadiram a nave! Ah, se eles já estão aqui é porque os nossos caças já eram. Quero ver como a gente vai sair daqui agora. Ah! Incrível, você fala tudo que sabe, eles te liberam de boa. Como quinto da minha série de vídeos, vou comentar hoje sobre o enredo. Sim, o Movie Maker ainda me impressiona. Se você está vendo isso é porque eu fiz um vídeo em 2 semanas. Faça ou não faça, não há tentativa. Espero manter a qualidade de bom humor. É, porque eu sou muito engraçado. Quem é você, o novo maquiador? Ai, ai! Que sem vergonha é essa? Ai, ai! Como assim contrato? Ai, ai! Mas eu nem li. Tá, quinta pra mim é um bom dia, mas esse horário é muito tarde. Tá bom, eu assino. Ai, ai. Como você conseguiu passar pela segurança? Nesse, que é o último vídeo antes da estreia do filme, eu vou falar de detalhes do enredo. Mas eu não vou especular o enredo. Vou comentar como esse filme se encaixaria no contexto de Star Wars com as características dos sucessos atuais de ficção científica. Vamos começar com o realismo. O realismo está, de certa forma, em alta nos filmes de ficção científica. Não apenas o realismo científico, bastante característico de Interestelar, Perdido em Marte e... não, Gravidade não. Ocorre que realismo não se resume só a isso, nexo científico, mas também a criar ou recriar um contexto social e político. Mas de que forma ele se apresentaria? Eu vou tentar ser claro. Ele viria no filme como uma realidade, bastante clara e facilmente identificável, como uma situação a qual os personagens estão submetidos, fazendo parte da vida deles. Na trilogia clássica, o contexto era de dominação imperial. O Império era um sistema opressor e Darth Vader nunca foi complacente com erros. Essa é a parte clara, mas é mais profundo do que isso. O Império tinha uma doutrina para oprimir, a doutrina Tarkin. A doutrina Tarkin priorizava a expansão, a comunicação e o domínio por medo. Para garantir o terceiro aspecto, o Império não somente fez satélites que destroçavam planetas, como também milhares de Star Destroyers e alguns Interdictors, cruzadores capazes de impedir que naves saltem para o hiperespaço ou forçar que saiam dele. Mas como disse a Leia, se o Império fosse capaz de construções inteligentes e não apenas grandes, teria feito milhares de Interdictors. Se isso tivesse acontecido, talvez não tivéssemos sobrevivido. Ainda nos aprofundando no contexto de Star Wars, podemos reparar que até agora os filmes tentaram fazer uma mistura dos contextos de Segunda Guerra Mundial, governo de Roma, elementos bíblicos. É esse contexto de Star Wars que até hoje deu base para o universo expandido de HQs, videogames e séries. Mas é preciso cuidado. Esse contexto não pode aparecer como no episódio 1, onde o foco dado a ele deixou o filme burocrático e tirou a atenção da ação. Vamos agora falar das motivações dos protagonistas. É possível observar em vários filmes de ficção que os protagonistas lutam por um bem comum, comumente para salvar pessoas que têm suas liberdades mais básicas ou até mesmo a vida ameaçadas. Se as pessoas têm liberdade privada, não raramente por um Estado, e não raramente o contexto é de um futuro distópico, como é o caso de V de Vingança e os Jogos Vorazes. Agora, se tem a vida ameaçada, pode ser por um Estado, mas pode ser também por condições naturais ou até mesmo de sobrevivência, como é o caso de Perdido em Marte e Interestelar. Mas é possível observar mais coisas nas atitudes dos personagens. Como, por exemplo, várias vezes o filme mostra o personagem fazendo escolhas, tomando decisões e agindo de tal maneira que crie um herói. Como é criado esse herói, vocês podem me perguntar. Normalmente ele é associado a uma imagem de abnegação e bravura. Seja quando ele decide deixar o celular, tudo que conhecia para trás para partir para uma missão,
seja para lutar contra as probabilidades numa luta desesperada que parece perdida, ou ainda estar disposto a se sacrificar para não fortalecer os corruptos. Tudo para salvar uma pessoa, ou uma nação, ou um planeta, ou até mesmo uma galáxia. Se você observar bem a história de Luke Skywalker, ele fez um pouco de tudo isso que eu falei. Ele deixou a fazenda dos tios em Tatooine para devolver os droids para a princesa, depois que o Império destruiu o seu lar e sua família. Lutou na mais absurda das batalhas e ainda conseguiu dar aquele tiro dentre 1 milhão. E ainda que estivesse sem saída, ele não sucumbiu ao mal que seu próprio pai o ofereceu. Bom, eu acho que foi bem colocada a minha observação sobre o que move um protagonista de ficção científica. Vou comentar a relação que esse filme tem com os outros filmes de Star Wars, mas primeiro vamos tentar nos lembrar das cenas finais do episódio 6. O gerador que protegia a segunda Estrela da Morte foi destruído pelas forças rebeldes na lua florestal de Endor. A Estrela da Morte ficou desprotegida, então caças entraram em sua estrutura e destruíram o reator. Nessa batalha, as forças imperiais perderam também o Executor, Darth Vader e o Imperador. Os materiais do universo expandido nos contam que daí em diante foi formada uma nova república com alguns remanescentes imperiais nos mundos no núcleo, principalmente. Seres de outra galáxia invadiram a galáxia de Star Wars, sendo derrotados alguns anos depois. A formação de uma nova ordem Jedi, que também é extinta. Mas espera aí, tava assim até que alguma coisa aconteceu. Desde que a Disney comprou Star Wars e anunciou um novo filme, a linha de tempo de Star Wars foi completamente refeita. Completamente a partir do episódio 6. Mas dessa nova linha de eventos, o que se pode inferir? Primeiramente, que matar um imperador não mata o império. Assim como na outra timeline, os remanescentes imperiais continuam resistindo para restaurar a sua ordem. O mais provável é que o império tenha se unido sob o comando de algum líder militar ou político poderoso. Aparentemente, uns 30 anos depois da Batalha de Endor, o Império conseguiu se unir e se fortalecer de tal maneira que voltou a ser uma ameaça para a galáxia. E qual seria a situação dos que tinham acesso à força? Os dois últimos Siths foram derrotados e mortos na segunda Estrela da Morte. Ora, desde Darth Bane, centenas de anos antes dos filmes, apenas 2 Siths, um mestre e um aprendiz. Ora, já que ambos morreram, o que teria acontecido? Bem, vale ressaltar que os Siths não eram os únicos que usavam do lado sombrio. Existiam acólitos e inquisidores de Jedi. É uma possibilidade a ser considerada que um acólito ou inquisidor muito poderoso tenha começado a treinar os seus próprios discípulos. Embora o canal do Jovem Nerd tenha levantado uma questão interessante, nenhum dos produtos da Disney até agora revelaram que Kylo Ren, embora use o lado sombrio, seja um Sith. E sobre a Ordem Jedi? Bem, eles existiram até o episódio 3, quando foram extintos com a Ordem 66, e o Império fez questão de que eles não retornassem. Mas e agora que não existe mais Império? Teria Luke Skywalker ou a Princesa Leia voltado a treinar Jedi? O que levanta a questão, irá algum de nossos protagonistas se tornar um Jedi? E sobre a Aliança Rebelde, teriam eles conseguido restaurar a República? Teria essa nova república conseguido sanar todos os problemas da antiga e dar voz a todas as raças? E um detalhe curioso, irá essa nova trilogia seguir os passos de alguns protagonistas? Afinal de contas, ao analisar a trilogia clássica, você vê que ela segue Luke Skywalker, mas olhando a trilogia nova e os 6 filmes como um todo, você vê que na verdade seguem Anakin Skywalker. Bom, só faltam alguns dias pro filme. Mal posso esperar para ver como ficam todos aqueles trailers e clips na ordem. Então a gente vai descobrir por que Luke Skywalker não está no pôster, o que é aquela coisa ali atrás, porque aquilo não é lua. Por hoje é só, até depois do filme. A Marcão Corporation garante ler toda a observação, crítica ou elogio deixado nos comentários. A Marcão Corporation também aceita de bom grado o seu joinha. Bom, eu não costumo dizer isso, mas se quiser se inscrever no canal, faltam apenas 999.975 inscritos para a gente atingir 1 milhão de inscrições.